Olá, amigos do InfoRiders, Numito Silveira, Jerônimo Preguinho. e estamos aqui no nosso terceiro episódio, mais um episódio aqui para Papo de Motociclista. Exatamente hoje, pessoal, com Solimar, esse cara aí que é especialista em mobilidade urbana, educação e segurança do trânsito. Tema bastante divulgado, bastante falado, principalmente no Mar Amarelo, né? Verdade. Tivemos aqui há 2 programas passados, nosso amigo da PRF, falando exatamente sobre a questão da educação. É verdade. Sinta-se à vontade, amigo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, um prazer renovado encontrar com o Demetrio, o Preguinho e agora a turma aqui, né? Então a gente está à disposição sempre que o Prego nos faz o convite, a gente vem trocar ideia, bater um papo sobre trânsito, mobilidade urbana, motociclismo, né? Delivery. E o que vier os temas aí, a gente está à disposição. É um prazer. Espero que a gente venha contribuir para que os que estão do outro lado da tela se eduquem, se fiscalizem, se policiem e a gente diminuir esse índice de acidentabilidade que temos tido na nossa cidade e agora iniciando esse período chuvoso que é mais danoso ainda para o motociclista, né? Então estamos aí. É verdade. Falando sobre a questão de segurança, quem aparece agora? Rafael Motos, né? Rafael Motos, concessionária Suzuki, Raul e Quinco, Rua Quebra-Quilos, 47A, Campina Grande, Paraíba. Lá você vai encontrar vendas, assistência técnica autorizada, serviços especializados, acessórios, consórcio e capacete. Seu amigo Rafael, revenda autorizada Suzuki, parceiraço do InfoRiders, sempre com a gente. Contato, Valeu. né? De Rafael, sim. né? 3099-6768 ou rafaelpilotagem@gmail.com. Grande abraço, Rafael. Meu amigo Solimar, vamos começar nosso bate-papo hoje, nosso podcast, falando exatamente sobre mobilidade urbana, né? Perfeito. Como é que você está avaliando a mobilidade urbana dentro de Campina Grande, hoje em dia? Olha, fala de mobilidade urbana, a gente tem que fazer um histórico, pontuar algumas coisas, né? A famosa Lei da Mobilidade Urbana, que traz as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é a Lei 12.587 de 2012, né? Ela foi tratada durante 17 anos para poder ela realmente ser sancionada. Então você veja que no Brasil, a lentidão no interesse da coisa pública para salvar vidas, até no estágio inicial, ela já passa 17 anos até ser efetivamente via entrar em vigor. A gente fica feliz porque ela já faz com que as cidades maiores de 20 mil habitantes tenham o seu PlanMob, que é o Plano de Mobilidade Urbana. E nesse aspecto, Campina Grande sai na frente, que foi uma das primeiras no Norte e Nordeste a ter o seu plano de mobilidade e esperar que isso cresça, que evolua. As ações estão sendo feitas gradativamente, as ciclovias a gente já vê na zona periférica da cidade, a gente aguarda que ela chegue ao anel central da cidade. O transporte público enfrenta um problema hoje, mas está sendo tratado pelo prefeito aí. A gente espera que isso seja resolvido o mais breve possível, porque o transporte público são concessões. Então essas concessões têm uma validade. E o transporte público de qualidade, ele tem que ter universalidade, ou seja, alcançar a todos, especialmente as classes menos favorecidas, as classes periféricas, né? Tem que ter modicidade, tem que ser barato, né? E continuidade. Então nós não temos estamos tendo no dia de hoje, nesse período, na nossa cidade ou talvez até no nosso país, esses 3 elementos básicos do transporte público que venha trazer efetivamente uma boa mobilidade. Você não pode, além de transitar dentro de um transporte coletivo por mais de 30 minutos, ficar 15 aguardando ele chegar. Ao final do dia, você vai ter o dissabor de ter perdido 2 a 4 horas, dependendo da quantidade de deslocamentos que você faça. Então, a gente lamenta o que vem acontecendo, o monopólio das empresas, isso é muito ruim, porque eles administram os interesses pessoais em detrimento do povo, da população que está lá esperando. Então, nós temos os idosos deficientes, os menos favorecidos, né, que trabalham na construção civil e em outras atividades menores e que dependem efetivamente desse transporte. No Brasil, nós temos que observar que cidades como Campina Grande e a maioria, elas não recebem subsídio. Inclusive, nós trouxemos aí, eu acho que uma tabela com o preço das tarifas de ônibus nas principais capitais do mundo. Aí nós temos, eu acho que é aqui mesmo. Então, nós vamos ver aí que o Brasil, a cidade de São Paulo sendo usada como referência, nós temos em primeiro lugar o Brasil. Então, a tarifa aí foi tratada no dólar americano em relação ao que ela consome do salário do trabalhador.
Nós vamos ter países aí que o valor em dólar é bem maior, mas em relação ao salário do trabalhador, ele consome bem menos. E países aqui embaixo, ó, cidades como Tallinn, que é a capital da Estônia, e Luxemburgo, a tarifa é zero. Por quê? Porque quem subsidia é o governo, é o Estado. Aqui no Brasil, vou falar do caso de Campina Grande, quando eu entro num transporte coletivo, quando você entra, você está pagando, além da sua tarifa, a tarifa de um idoso ou de uma pessoa especial que entra no cálculo tarifário. Então isso faz com que essa tarifa se eleve e afaste um pouco o usuário, porque ele também não tem aquela continuidade que nós falamos. Ele não passa, você precisa ele de 15 para as 12 lá na sua residência, ou na via que você tem rotineiramente como local de parada do ônibus. Então ele não passa. Então você vai chegar atrasado no seu trabalho, causa um desgaste profissional e emocional. Você já chega irritado ao trabalho. Sem contar que você provavelmente vai agora se deslocar para um mototáxi ou um Uber para que chegue lá. Então, esse valor, que era de R$ 3,75, eu acho que hoje ainda é esse valor em Campina Grande, ele venha para R$ 10 no caso do mototáxi ou do Uber, aí R$ 15, dependendo do tamanho do deslocamento. Então, tudo isso tem que ser discutido, mas vale salientar que nós tivemos ganho com a lei da mobilidade. Inclusive, a gente podia citar aqui 2 aspectos do Código de Trânsito. É o artigo 47A, onde você agora, com o semáforo fechado e havendo a devida sinalização, você vai poder convergir à direita, né, guardar as seguranças dos demais. E o artigo 139A, que ele trata do motofrete. O motofrete ele foi regulamentado, né? E aí o município legisla nessas causas que são, no caso, as permissões e não concessões. E temos também os mototáxis. Em breve serão alcançados aí o pessoal que faz o delivery, que hoje está sem nenhuma legislação, sem nenhuma proteção trabalhista, sem apoio. Desculpa, o motofrete não inclui o delivery? Não, o delivery, quando você aciona, vamos supor aqui uma pizzaria e pede a pizza lá para sua casa, o dono da pizzaria não tem nenhum vínculo com aquele motoboy que vai vir à porta dele, coletar aquele material e entregar na sua residência. Não há vínculo empregatício. O que ocorre é que o aplicativo vai dispor dentro da conta do motoboy um valor, do delivery no caso, um valor já dentro do percentual de entrega. Então, as promoções que eles fazem faz com que esse mototáxi, esse motofrete, aliás, o delivery, ele faça as viagens em maior velocidade para diminuir o espaço de tempo. Então, o tempo é fundamental. Como nós não temos uma fiscalização noturna efetiva na grande maioria dos municípios, esse pessoal roda sem habilitação, motos desemplacadas, e criou-se um bolsão de usuários de droga, de tráfico de drogas e assaltos, invasões a condomínios que nós já tivemos até aqui em Campina Grande. Então, essas falhas, elas tendem a ser corrigidas. Mas nós temos que verificar que crescemos muito, principalmente em Campina Grande, como cidade polo. Nós temos uma malha asfáltica muito boa, nós temos ciclovia, mais de 150 quilômetros de ciclofaixas, né? Yes. Temos aí uma disponibilidade de espaços de lazer, de áreas de lazer, mas podemos melhorar muito. Então fica aí o registro que o subsídio é quem vai fazer com que o usuário volte a usar o transporte coletivo. Hoje nós temos uma queda anual, acredito que 20% dos usuários de transporte coletivo. Há uma insatisfação muito grande. Você tocou em 2 pontos aí, a questão do semáforo, né? De convergir à direita quando ele estiver fechado. Desde que está sinalizado. Sinalizado. Eu vi isso, já tive a oportunidade de morar passei um período nos Estados Unidos em 2018. E essa prática lá já existe. Isso, na Europa já existe. Inclusive sem a sinalização mesmo. No Canadá. E outra coisa que me admirei, eu estava numa cidade pequena, uma cidade chamada Dover. Isso. Essa cidade lá tinha um cruzamento e o interessante iam chegando os carros de cada lado e cada um ia parando. Aí o primeiro que chegou, o outro parava. Como eu fui o primeiro, eu tinha o direito de ir. Aí o segundo que veio, e isso automaticamente funcionava. Numa maior educação do mundo. Eu fiquei admirado. E com relação ao transporte público, você falou, quando eu cheguei lá, e estava na residência que a gente estava lá, eu, minha esposa, meus filhos, e ela disse, vai passar um ônibus agora de 2h15. Eu disse, como? Ela disse, não, você vai ver. Saiu de casa, chegou lá no ponto, 2h10, não sei o quê. Eu disse, não vai vir não. Daqui a pouco o cara chegou, 2h15, na hora certa, que está num panfleto impresso e distribuído todos os anos.
Aqui nós temos aplicativos na cidade que já dispõem dessas informações e funciona muito bem, tem na página, nos portais, você tem esse controle, é muito bom. Inclusive tem uma lei municipal agora que, eu acho que desde 2020, que após num período noturno, os ônibus podem parar fora da parada oficial para desembarque e embarque de idosos e mulheres. Então isso é importante também, faz com que você sinta mais segurança, esperar seu pai, sua esposa, ela vai descer na porta da casa. Isso é muito bom e como a gente diz, tem crescido, a coisa tem melhorado. Agora, a gente tem que registrar fatos históricos, né? Em 1828, eu acho que o primeiro shopping center foi construído nos Estados Unidos. Ali eles queriam agregar tudo, as feiras, as principais lojas do mercado. E aí trouxeram para lá, a rede ferroviária, bonde, transporte coletivo, táxi, para que facilitasse a questão dos modais, né? A transposição de um modal para o outro. E nós não conseguimos fazer isso nas cidades de porte médio do Brasil. O transbordo de modais. Nós tínhamos um terminal de integração que virou temporal, mas não conseguimos integrar sequer um mototáxi ou táxi. Não tem como você fazer isso ali. Não tem onde você deixar sua bicicleta e pegar um ônibus e ir lá no hospital de trauma, na Malvina, e voltar e pegar sua bicicleta, porque não tem onde você alojar. Então, esses ajustes a gente tem que ir gradualmente cobrando dos meios competentes e tem que se registrar também que no Brasil há uma descontinuidade administrativa. A cada 4 anos nós temos um novo gestor e aí ele vai gerir da forma que ele acha melhor, às vezes muda totalmente o grupo, né? E isso é muito, né, lamentável para a política local. E em relação ao nacional, nós poderíamos registrar aqui o período dos militares administrando o país, que eles construíram muitas rodovias. E construir rodovias sugere que você vai colocar veículos. Então, para colocar veículos, foi que houve um incentivo, foi a chamada carrocracia, né? E aí nós temos a imobilidade urbana, porque agora nós vamos ter carros com uma pessoa só dentro. E aí é desconstituída a rede ferroviária, o transporte coletivo, para vender carros, que o Brasil, a principal renda dele depois da época do café, passou a ser o automóvel, que é o objeto símbolo do capitalismo, né? É o automóvel. Então o Brasil passou a fabricar, né, em série veículos e colocar nas estradas. E aí o pedestre, o ciclista, né, todos fomos esquecidos. Mas essa questão cultural nossa, e aí aquilo que você tem lá nos Estados Unidos, que é cultural, educação, nós não tivemos aqui, porque aqui rapidamente foi retirada a linha ferroviária, a rede ferroviária, que você se encontrava em um determinado local, em um determinado horário e fazia esses traslados. É tanto que esse ano nós não teremos o trem, tão famoso trem do forró em Campina Grande, porque não dispomos mais desse equipamento aqui. A própria rede, a linha foi desconstituída. Nós não temos VLT, nós não temos BRT, e fica muito a desejar o transporte de passageiros de forma coletiva. Então, como a gente diz, tem que ter a universalidade, a continuidade e a modicidade. Os valores têm que ser baixos. Uma relação que você falou aí, deixar a bicicleta, pegar um transporte, ir, voltar, pegar ela de volta, lá nos Estados Unidos, a boa parte dos ônibus, na frente, tinha um reboque. Isso. Ele coloca a bicicleta, entra no transporte, vai até onde ele quer, desce, tira a bicicleta e vai embora. Cabe até 3 bicicletas por viagem. E no Brasil foi tentado em uma região, não sei o certo agora, mas não houve êxito porque houve muitos acidentes, porque nós temos ruas estreitas e com curvas acentuadas. Os Estados Unidos são ruas largas, né? Tem as freeway, tem aquelas coisas todas. Inclusive os ônibus de transporte escolar, você quando ele para todo mundo. É isso? Nas adjacentes, nos cruzamentos. Minha filha tem ido com frequência lá e a gente tem acompanhado muita coisa. Eu sempre peço ela que traga alguma coisa de novidade para mim sobre transporte, sobre mobilidade, porque a gente fica aqui, então ela manda vídeo do aeroporto, do porto, do transbordo de passageiro do avião, com o metrô dentro do próprio aeroporto, né, de um estágio para o outro. Isso tudo a gente fica sonhando por aqui. Por que não? Por que não? Então nós temos que nos lembrarmos que nos países europeus e na América, nos Estados Unidos também, quando as cidades começaram a ser construídas, a prioridade era que o pessoal de baixa renda, os trabalhadores, ocupasse a área central da cidade, porque os outros que tinham poder aquisitivo tinham transporte próprio e poderiam se deslocar. Nos países subdesenvolvidos é o contrário. Quem não tem dinheiro mora na zona periférica. Eu vou dar um exemplo aqui, uma mini cidade que foi construída recentemente aqui, o Aloysio Campos. Aproximadamente temos ali 20 mil pessoas, né? De forma horizontal. Se a gente verticaliza aquilo ali, parece que tem 5 mil casas, nós teríamos só 32 torres de 4 andares, resolveria aquilo ali. E talvez 2 ônibus resolveria
a rota e as passagens não teriam esse aumento todo. Então você vê que ele vai pegar pessoas lá e trazer direto para o centro da cidade. Não tem outra parada para eles, porque quem está lá quer vir para cá, outro ponto da cidade. E esse transbordo não tem como ser feito, porque nós não temos outro modal para que seja utilizado. Nem mesmo patinete, como você citou, a questão dos patinetes que tem provocado grandes acidentes, traumatismo de crânio, fratura nasal, queixo, perda de dentes, porque não há um disciplinamento, não há uma orientação, um trabalho pedagógico com essas pessoas. Então você não pode esperar só do Estado, que o Estado traga para você os benefícios. Você tem que fazer a contrapartida. Qual a contrapartida que o Estado faz quando coloca uma faixa de pedestre? É que o pedestre utiliza a faixa, não é assim? Mas o pedestre não utiliza a faixa. Quando o Estado coloca um abrigo de ônibus, ele sugere que você espere o ônibus naquele lugar. Você não espera naquele lugar, você fica em casa. Você quer que o ônibus venha e saia de lá só através do aplicativo na hora que você precisa. O celular faz com que você venha na sua moto, às vezes mais rápido no veículo, e você otimiza tudo no final ali, para sair já, como diz o outro, aos 44 do segundo tempo. E os acidentes estão acontecendo. Em média, em Campina Grande, a STTP faz acompanhamento da viatura do SAMU com a equipe de 2 motociclistas 4 vezes por dia, um dia normal. Esse dia de hoje que choveu deve ir a 8. Quer dizer, o asfalto molhado sugere que você reduza a velocidade, e os condutores de automóvel realmente fazem isso, porque eles ocupam mais espaço. Olha só que cálculo interessante. A imobilidade do trânsito, ela nos diz o seguinte, que um pedestre ele ocupa 1 metro quadrado de espaço. Um passageiro no ônibus ele ocupa 2,5 metros. Uma bicicleta ocupa 2 metros. E um veículo no congestionamento ele ocupa 20 metros quadrados. Porque tem que ter aquele espaço na retaguarda para desviar o fluxo. Tem que ter aquele espaço na parte frontal e nas partes laterais para que haja o desvio de fluxo. Então chama-se imobilidade urbana. É aí onde entra a discussão. É melhor investir na monomobilidade ou na mobilidade urbana? Esse debate, isso que vocês estão fazendo aqui é muito esclarecedor, muito bom. Espero que muitas pessoas vejam, outras pessoas participem, façam críticas, ponderem o que a gente está dizendo. Mas não há esse debate de forma aberta ao público na cidade, na imprensa. Não temos um programa como esse em outros canais que pudessem trazer mais informações e críticas também. É muito doloroso você sair na rua, porque eu trabalho num órgão de trânsito, ser cobrado pela gestão municipal. Não, eu me capacitei para trabalhar no trânsito, gosto disso, faço porque gosto, né? Mas às vezes as pessoas são injustas quando eu não tenho as respostas da cidade, eu tenho as respostas técnicas, né? Solimar, já tem gente perguntando aqui, que acho até pertinente, e seria uma pergunta que ele tinha elaborado. Eu não conheço a logística nem a engenharia do trânsito como você conhece, mas, por exemplo, ali perto do Açude Velho, em frente ao São Vicente de Paulo. Certo. Fizeram um estreitamento da pista, que para mim, como condutor, eu achei pior. Certo. Né? E eu vi lá, colocaram uma sinalização, eu acho que 2 dias logo após, quando eu passei, quase tudo quebrado. E a gente, inclusive, filmando o motociclista passando e quebrando a sinalização. Qual é a função dali? Qual é a necessidade daquele estreitamento ali perto? Olha só, é boa pergunta, muito boa mesmo. Aquele cidadão que estava derrubando aqueles piquetes, são os cones palitos, né? As barreiras que se chamam. Era um policial militar. Tinha um símbolo da polícia militar no capacete dele. Ele passa derrubando. Não sei se você chegou a ver se é o vídeo mesmo. Aquilo ali é interessante. É porque toda mudança causa estranheza. Qualquer mudança. Pode ser na sua casa. Se você chegar agora e sua esposa tiver tomado uma decisão que você não esperava que ela tomasse, talvez gere um mal-estar. A ideia ali é que nós temos um local, diversos polos atrativos. Por exemplo, o São Vicente trabalha com idosos, pessoa da 3ª e 4ª idade, né? Nem da 4ª idade já, não é da 3ª mais não. Pessoas que têm dificuldade de locomoção motora e que fazem atividade física naquela área ao lado da ACI. Temos a ACI, que é um polo atrativo que atrai diversas pessoas ligadas à política, à imprensa, tem os eventos ali. Em seguida, nós temos no próprio São Vicente de Paulo, o Colégio São Vicente de Paulo, que trata só com crianças. São só crianças lá. E familiares, no horário de pico, aquilo ali fica um pouco congestionado. Mais à frente, nós temos o Parque Aquático do SESC. E esse parque aquático, ao lado, tem também uma quadra poliesportiva e tem aulas de diversos cursos ali. Então, só no espaço de 200 metros, que é aquilo ali, sem contar aquele residencial Belvedere que tem ali e o Parque da Criança anteriormente ali. Então, foi fechada a alça lá da rotatória, porque estava havendo conflito. O pessoal que sai da zona leste Zé Pinheiro passava naquela ruazinha apertada ali. É o zigue-zague. O zigue-zague. Chama-se o traffic calming, né?
você reduz a velocidade como se fosse guarda-reios, né? Então chama-se tráfego calmo, que é o trânsito calmo, Então a ideia inicial de se colocar aquelas barreiras, colocou-se mais uma ciclofaixa, já tem a ciclovia em cima, mas o fluxo é grande de bicicletas, tem tido acidentes com ciclistas e pedestres, como ele falou aí, que foi vítima de um. Então, uma rota opcional para os ciclistas treinarem no final de semana, que o projeto, salvo engano, eu posso estar equivocado, é fazer de forma anelar, todo o açude com a ciclofaixa embaixo. Ciclofaixa e a ciclovia, vai ser atrair mais pessoas para a prática esportiva. Então, esse seria o primeiro momento. O segundo momento, quando eu estreito uma via, eu reduzo velocidades. Ele reduz a velocidade, porque ninguém consegue andar. Então ele desestimula você a ir por ali. Você está apressado, atrasado, você não vai mais por lá. Você não gosta de ir por lá, você já disse que não gosta. Então não vai mais. Eu não vou por lá, eu moro ali próximo, você sabe onde eu moro ali. Eu não vou por ali mais. Então desestimula você a não transitar naquele local. Com isso, você está favorecendo os idosos do São Vicente de Paula, você está favorecendo os pais e as crianças do São Vicente, o pessoal que vai para o parque aquático, para a quadra poliesportiva e para a ACI. Então ficou uma área de domínio de pedestre, porque tem os caminhantes, os cadeirantes, os idosos. Então, essa visão técnica você vai ver no final de tarde, quando estiver saindo o pessoal ali do São Vicente e os idosos da natação do Sesc chegando também, você vai se deleitar com aquilo ali. Então, é muito interessante. A gente traz algumas imagens aí, inclusive de Bogotá, e cidades que mais trabalharam com mobilidade urbana, que foi o estado de Nova York, né? Nós temos aí Cidade do México. Pronto, tem até... vamos passar. Pronto, aqui já é em Bogotá, né? Olha aí, o transporte coletivo eficiente, as ciclovias, estímulo para os ciclistas fazerem atividades normal no dia. Então, o trânsito praticamente parado, 3 faixas lá parada, ficou o trânsito de veículos só em uma, e convida as pessoas a transitarem e ir para o trabalho de deslocamento, que são os deslocamentos sociais, são diversos. Nós temos os primários, casa-trabalho, trabalho-casa, mas nós podemos ter casa-trabalho, trabalho-estádio de futebol, trabalho-igreja, trabalho-escola. E aí casa. Então, esses deslocamentos vão fazer o desenho urbano das rotas que nós mais precisamos ter, transporte público eficiente. E aí, quando se fala de meio ambiente, se fala em bicicleta. Quando se fala em saúde, se fala em bicicleta. Os patinetes estão chegando, as motos elétricas, né? Então, a gente tem que estar atento a essas mudanças que nós não fomos preparados para isso. O celular chegou aí e ninguém estava preparado para tanta tecnologia, tanta informação rápida. Você está aqui, mas tem 5, 10 pessoas querendo falar com você ali. Você está atento a uma pergunta que vai fazer. Então, aqui a gente quer ressaltar algumas imagens, bota aí, por favor, de Bogotá. Olha lá, o transporte público. E aí já vem uma ideia de um brasileiro que foi o corredor de ônibus, que é do Jaime Lerner, o urbanista, em Curitiba. Ele lança ainda na década de 60 e vai para o mundo inteiro. Só volta para o Brasil nos anos 80 e lá em Curitiba. Aí a gente volta à imagem de São Paulo, da capa da revista, acho que é a revista Época, de 2012, quando Haddad era prefeito. E aí o repórter, o cinegrafista aí, ele ironiza. Ele coloca um corredor vazio, muitos carros na via e um ônibus dentro do congestionamento lá do outro lado, para dizer. Aí ele joga a manchete. Haddad ele achava mesmo que o paulistano deixaria de usar o carro, deixaria o carro em casa, ele faz essa abordagem, né? Mas só que o paulistano deixou o carro em casa. Porque aí teve outro fator. Eles colocaram a questão do final das placas, né? Placas pares, rodízio de placas. Então são coisas que vão agregando. Hoje nós temos o corredor, o eixo central para motocicletas. Isso. Sucesso. Zerou. Onde foi estabelecida a faixa, o corredor, o eixo para motociclistas, zerou o número de acidentes. Então essas pequenas ações que são criticadas no início, têm um reflexo lá na frente. Aqui em Campina Grande eu vou lhe dar um exemplo. Eu fiz as imagens, eu acho que há 12 anos atrás, do canal das Piabas, ali na Avenida Giloguetes, pegando todo o itinerário da FIEP até o terminal de integração e voltando. Não tinha terminal de integração ainda na época. E olhando os acostamentos do canal, os alternativos, as paradas dos ônibus. E com essas imagens ela foi repassada para o superintendente da época e foi feito o capeamento do bordo da via do canal com um corredor de ônibus. Isso a gente espera até que se faça na Avenida Brasília, que até hoje não foi feito e está lá de paralelo. Ninguém usa para nada praticamente. Corredor de ônibus, e pode ser feito ciclovia também, ou ciclofaixas. Então, essas mudanças é a visão do cidadão comum, de quem anda na rua, de quem tem interesse em ver sua cidade crescer. Eu posso dizer, eu dei minha contribuição, porque eu sei que eu estava lá. Ninguém pode até não acreditar, mas eu estava lá. Eu tinha pessoas comigo que me auxiliaram. Então, essa crítica que é feita no primeiro momento, ela cai por terra, porque hoje é um sucesso os corredores de ônibus em São Paulo. Não é isso? Então, a crítica inicial, aí a gente vai agora para Bogotá, que copiou do Brasil, e aí nós temos a situação de lá dos ônibus. Olha só aí, a quantidade de ônibus climatizados,
melhores do que aqui. Então, ônibus de qualidade subsidiado. E na época aí foi o Henrique Pestalosa. O que foi que ele fez? Ele era prefeito de Bogotá, o que foi que ele fez também? Ele alargou as calçadas, aumentou as tarifas de estacionamento na área central da cidade e melhorou a iluminação pública. Então bombou. Aí nós temos em Campina Grande o alargamento de calçadas só em 2 ruas. Aqui tem um burburinho medonho ali na Coronel João Lourenço Porto, ali a rua do Hotel Ouro Branco, e a João Tavares descendo aqui para Saulo Freire. Tem um burburinho, mas aí você não passa mais lá de carro, nem você, nem eu. A gente está deixando de ir, porque nós sabemos que lá a calçada é muito larga e que nós temos um problema que tem um semáforo que trava o trânsito. Então está sendo construída uma torre ali, salvo engano, de 40 andares, e já tem aquela clínica, e tem outras clínicas, tem outros ambientes comerciais, né, que sugerem a presença de pedestres. O que eu vejo que nós poderíamos fazer aqui em Campina Grande, e eu acho que em breve deve ser feito, é fazer com que as bicicletas cheguem ao anel central da cidade. Nós já temos em toda a periferia, mas na área central as ciclofaixas não chegaram. Então vai induzir você a usar a sua bike também. Interessante. A gente não vê essa situação. Você vai usar para a sua bike? Minha bike são os pés. A gente não vê, né, a questão da funcionabilidade da situação. A gente só faz mesmo. Eu não vou passar mais ali porque o trânsito é grande, começa a criticar, né? Você falou daquele dos cones, né? Como é As barreiras. Das barreiras. A gente fica triste, né? No outro dia eu estava aqui comentando com Damásio sobre educação, né? Porque o trânsito, se você tem educação, se você respeita a lei, se você respeita o outro que está ali, a coisa flui melhor, né? Então a prefeitura fez um investimento altíssimo. Isso. Colocou um equipamento para ajudar a sinalizar quem está ali, o ciclista. Enfim, eu acho que em menos de uma semana estava quase que completamente destruído. Quebrado. E isso é falta de educação, falta de respeito. Mas é cultural. O brasileiro ele não gosta de ler. Ele não lê, o brasileiro não lê. E a questão de educação, eu vou dar um exemplo aqui que me deixou impactado. Eu saí daqui com meu pai faleceu agora há pouco, e eu tinha muita vontade de ir ao norte com ele. Nós somos piauienses. E eu fui para Belém do Pará assistir a decisão do rebaixamento da 3ª divisão, da Série C do Campeonato Brasileiro. Era Remo e Náutico. Eu não torço nenhum dos dois. Mas o Remo é Leão e eu gosto do Sport Recife. Fui com a roupa do esporte, né? Quando eu cheguei no estádio, fui recepcionado, ganhei presente da torcida. Eu não sabia dessa coisa toda deles lá. Mas no intervalo do jogo, eu fiquei impactado. Aqui por trás, naquela paredão onde termina as arquibancadas, o pessoal urinando livremente. Aí eu falei pro rapaz lá, disse, cara, o pessoal tá urinando aí, não tem banheiro aqui no estádio, não. Eles têm, é aqui ao lado. Ele disse, pode urinar aqui? Isso pode. E essa polícia aqui de lá disse, não, isso é normal, cara. Normal aqui. Então eles urinam lá, aí a urina desce e eles não podem mais sentar para assistir o jogo. Porque a urina escoa para quem está sentado. Então ninguém assiste o jogo sentado no Mangueirão em Belém. Pode assistir os jogos, é porque no intervalo principalmente, porque a urina vai descer e eles não podem sentar. Então o ser humano, e nós brasileiros principalmente, nós não temos essa cultura de fazer a coisa certa. Quando alguém acha um dinheiro que devolve, sai na televisão. Quando alguém acha um cartão de crédito, uma chave, o pessoal vira mídia nacional. Porque não é a nossa cultura fazer a coisa certa. E aí as pessoas estão morrendo. São 30 mil por ano. Né? Nós temos que dar um basta nisso aí. Esse período chuvoso, você falou em segurança viária, o pessoal que faz frenagem em motocicleta, já que eles andam mais rápido na chuva, não pode frenar em cima da faixa de tinta, as divisórias de fluxo, porque aquela tinta ali chama-se tinta termoplástica. Ela tem uma durabilidade maior e um capeamento tipo plástico. Então, quando você toca no freio ali, na realidade, ela não faz a frenagem, ela te lança para frente, né? Tá tipo estilingada. Então, as pessoas se chocam e têm acidentes constantemente por causa daquilo ali, né? Ao cruzar um carro, você passar em cima da faixa, você não pode deitar a moto, porque você pode cair, frear. Isso tudo tem que estar atento aí, né? E uma situação bastante interessante com relação a Solimar também, Domingos. Ele participou do livro do professor João Damasceno, não foi? Isso, foi o professor João Damasceno. Meu professor de Geografia. Professor João Damasceno, gente fina. Meu professor também, no primeiro curso que eu fiz na UEPB de Geografia, eu tenho ele com o maior carinho, feito um trabalho fantástico de geoprocessamento, inclusive com a Polícia Rodoviária, e eram outros 2 professores, e tinha uma parte que incluía trânsito, geoprocessamento da BR-230 no trecho urbano de Campina Grande. E aí a gente foi convidado a dar uma palavra sobre aquilo tudo e teve um debate legal e a gente conseguiu incluir nosso pensamento ali, algumas alterações, porque a responsabilidade do trânsito não é só do cidadão. O fato de você ser caminhoneiro, você motociclista, eu ciclista, ele pedestre, não quer dizer que nós temos que esperar do Estado só.
Nós temos nossas competências e responsabilidades, nossos direitos e também deveres. Mas nós nunca nos lembramos dos deveres. E lá dentro da discussão, ele fala muito sobre a questão dos caminhoneiros que trabalham com efeito de medicação, entorpecentes, que não dormem, né? E o índice de acidentabilidade desse trecho da alça sudoeste, que é altíssimo. E a gente conseguiu mostrar ali que tem ausência do Estado, a omissão do Estado, que desde 2016 que foi liberado mais de 150 milhões para fazer a duplicação desse trecho. Aeroporto São José da Mata, aeroporto até o posto da Polícia Rodoviária da Farinha. Que foi liberado agora, isso aí. A obra vai iniciar agora, o dinheiro está liberado desde 2016. Eu acompanhei isso ali tudo. Houve todo o estudo, o IBAMA fez o impacto ambiental, tudo foi feito. Deu tempo ao governo do Estado, o governo do Estado, fazer uma alça para o Catolé de Zé Ferreira para descarregar o trânsito que vinha pela alça sudoeste ali, que não estava comportando mais. Mas as pessoas continuam a morrer. Então, o Estado é responsável. Um trânsito seguro é direito de todos. Está lá no parágrafo 1º do artigo 1º do CTB. Então, eu tenho esse direito de ter um trânsito seguro. Eu não posso sair daqui com medo de ser assaltado ali ou ser envolvido num acidente porque não tem segurança viária, porque os semáforos estão queimados, porque não tem um agente fiscalizador. Não. Eu tenho que ter essa certeza que o Estado me guarda. O bem maior, tutelado pelo Estado, é a vida. E a minha vida tem valor. Então, nós temos nossas responsabilidades. Então, quando nós somos a alça sudoeste, nós temos que ter cuidado acima da média, manter a distância de segurança, no caso lá é BR, não tem canteiro central, farol aceso, sinalizar quando for convergir à direita ou à esquerda, cinto de segurança para todos os passageiros do veículo, olhar se o veículo está abastecido, se tem água no radiador, se os limpadores estão funcionando, não é? Se o veículo está realmente abastecido. Então, essas coisas básicas nós não fazemos. E tenho certeza que aqui na sala temos 5 homens. Se nós formos pensarmos quem hoje aqui transitou e já cometeu uma infração de trânsito, talvez 1 ou 2, já tem gente sorrindo na sala, cometeu infração de trânsito hoje. Então, é uma coisa, né? Me esconder. Eu vim de carona. Eu não cometi nenhuma infração. Né? Então, o dia a dia do trânsito é isso, a gente ri, a gente tal. Mas é complicadíssimo fazer trânsito, você vivenciar o trânsito e não sentir dores. Você sofre quando você gosta daquilo, né? Quem está na escuta, quem está assistindo, na verdade, né? Nosso amigo Rafael. Né? Mandar um abraço para Grande Rafael, um abraço, meu amigo. Sempre aqui junto do InfoRiders, apoiando o nosso programa aqui, o Papo de Motociclista. Exatamente. Rafael Motos fica ali na rua Quebra-Quilos, 47A, aqui em Campina Grande, com vendas, assistência técnica autorizada, serviços especializados. Que, show de bola, viu? Os rapazes que tomam conta da oficina lá, dá um show mesmo de bola aí pro pessoal que tá precisando, até mesmo que tá passando por passagem aqui em Campina Grande, às vezes tem uma necessidade, eita, minha moto parou, Rafael Motos ali próximo à FIEP. E Rafael deu uma acertada grande, porque aquele espaço dele ali, ele é um outdoor livre para o trânsito urbano e o trânsito passageiro. Porque aquela alça liga o brejo ao litoral e o canteiro central é o canal, então a fachada dele está aberta ali para todo mundo, né? Qualquer hora do dia. Quem vai e quem vem tem que ver Rafael. Se olhou para o posto, vê Rafael. Então, é bem legal, aquilo ali é uma sacada grande dele ali. Eu acho que o empreendimento eu acho que a gente tem que trocar o nome daquela rua, Quebra-Quilos, para a rua Rafael. Aquela rua tem 6 nomes, não custa nada mudar mais um, né? Não é. Tem 6 nomes ali, aquela rua. 6 nomes. 6. Começa lá embaixo com a Avenida Cajazeiras, passa pela Giló Guedes, vem aqui para Manuel Gonçalves Guimarães e na FIEP, né? São 2 nomes, Manuel Gonçalves Guimarães de um lado e João da C. Monteiro do outro, não me recordo o nome agora. Então, tem mais um nome aí que popularmente é Canal das Piabas, né? Mas são diversos nomes que tem aqui, aquela rua. Vai terminar lá no Buraco da Gia, que vão abrir uma ponte lá agora, lá no final, para ligar para o Alto Branco e Palmeira por ali. Vai ficar muito bom. Vai ficar muito bom ali, né? Vai, se Deus quiser. Telefone lá de Rafael, 3099-6768, isso é o WhatsApp lá da loja, ou então contato o Rafael, pilotagem@gmail.com. Isso aí. Beleza? Valeu, Rafael. Tem alguma pergunta para o nosso amigo aí? Temos uma perguntazinha aqui. Meu amigo Solimar, mapeamento dos sinistros de trânsito foi feito lá para o livro do nosso amigo João Damasceno, né? Nós tivemos aqui no primeiro programa, exatamente, um policial rodoviário federal falando sobre a questão dos sinistros que ocorrem ali na alça sudoeste. Certo. Qual é a sua imagem, qual é a sua opinião com relação
aquele trânsito para que se evitasse cada vez mais acidentes, desde aquele lado que pega o cemitério, né? Até a saída ali próxima ao presídio. Olha o que a gente acabou de explanar aqui. É a duplicação, é a omissão do Estado. Né? Agora a obra vai ser iniciada tardiamente, é como o caso da ligação Campina-Lagoa Seca, o prédio paraibano aqui precisa dessa duplicação urgente, as pessoas estão morrendo diariamente, tem acidentes. O SAMU não está conseguindo dar suporte, são muitos acidentes. Campina Grande tem 5 saídas, eu acho, né? E todas muito delicadas, não temos duplicação nesses 3. Então a saída, a solução, não vai zerar, o bom seria que zerasse, mas é que seja feito a duplicação com as alças de retorno e viadutos, porque essa parte inicial que tivemos aqui, ligando a Avenida Brasília até a Facisa, até o Estádio Amigão, né? Até o Estádio Amigão, faltou o viaduto da Facisa. A Facisa, ali tem um grupo político da família que conseguiram aquele trecho de duplicação com as alças ligando os lotes lindeiros. Então a STTP, que é a Superintendência de Trânsito do município, ela tem domínio sobre aquelas alças laterais. Mas a parte duplicada da BR é com a PRF. Então tendo acidente na plataforma principal, PRF. Nas alças laterais, STTP. Um resiste que eu queria fazer, que assim eu fico... sabe, com urticalhas quando eu me lembro, é que foi colocado um viaduto ali na lateral do Hotel Villagem, já isso. Na Avenida Ademir Figueiredo, né? Uhum. Assim que você sai da Avenida Brasília para ir para o shopping. Então, se você analisar bem, e não vai ser preciso ser muito inteligente para isso, quem está em casa nos assistindo sabe e vai concordar comigo, espero que concorde, é que aquele viaduto deveria ser ligando a Avenida Brasília à BR-230 sentido João Pessoa. Porque o maior fluxo é aquele, tanto de chegada como de saída. Quando eu coloco aquilo ali, eu ia ficar com aquela rotatória embaixo livre para fazer esse trabalho de quem vem da capital fazer por baixo o retorno para o sertão, para Queimadas e assim sucessivamente. Então, aconteceu que dentro do projeto, eles colocaram aquele viaduto ali e não esticaram o projeto até a avenida, porque já era duplicada e a BR estava duplicada. Então, eu acho que foi um equívoco. Você ilhou a Vila Cabral de Santa Terezinha e o hotel... O que tem lá o grande agora. Slavieiro ficaram ilhados. Você não tem como sair, se você trabalhar no Slavieiro, você não tem como ir para o terminal rodoviário e pegar um ônibus lá. Mas também não tem como, se você morar em São José da Mata, atravessar a avenida para o outro lado para pegar na BR-230, porque tem a mureta. Então as pessoas estão ilhadas. Eu não entendi aquela. Você vem da rodoviária, aí é obrigado a passar por baixo, isso. Ou vir para a Avenida Brasília fazer o contorno e subir no viaduto para ir na BR-230, ou pegar o acesso local todinho por um lado, até o outro viaduto lá no Amigão, para poder subir de novo. Tem algo mais interessante. Que é aquela saída ali, aquilo era prático. Eu saí, eu já pegava. Tem outro fato interessante. Se você observar bem, se você estiver no Hotel Village, na rodoviária, e quiser abastecer seu carro lá naquele posto de gasolina ou ir para o Campestre, pela Ademir Figueiredo, você não vai. Porque não tem um pedaço, um trecho de 1.000 metros da alça lateral. É aqui, exatamente isso que eu estou falando. Você vem da rodoviária, você é obrigado a passar por baixo, ir para a Avenida Brasília, fazer o contorno e subir, ou pegar o acesso do outro lado do espaço e seguir em frente. E você também não vai ter o acesso ao posto, você vai ter que ir embora para outro viaduto. Então, são partes do projeto que ficaram inacabados. Aquele projeto ele iria até lá a rotatória do cemitério lá do aeroporto, e não foi concluído, né? Então a gente espera que agora saia segurança pública, segurança viária, o bem-estar do cidadão, a mobilidade urbana, é o dinheiro público que a gente precisa estar fiscalizando, né? E torcendo para que tudo dê certo, que Campina cresça, que aquilo vire também perímetro urbano, não é perímetro urbano, para que Campina tenha um domínio melhor sobre tudo aquilo ali. A gente está crescendo por ali, né? Campina está crescendo de todos os lados, na verdade. Né? Aí é onde vem a questão do transporte público, né? Tem que ter a verticalização. Você não pode estar residenciais, conjuntos populares lá fora da cidade, jogando a massa que trabalha para longe do perímetro urbano. Então isso massacra o trabalhador. A história do VLT que teria sido uma grande sacada para a cidade, mas infelizmente ficou só no papel. Então, eu acho nem no papel, só no sonho. O BRT, a nossa malha aqui, que nas cidades que foram feitas como Crato, no Ceará, ela vai ser devolvida para os empresários, porque a rede ferroviária é quem mantém a parte viária, a parte dos trilhos. E as cabines quem compra é o município. Então, como o município não administra aquilo, vai dar as concessões aos empresários. Eu acho que o BRT é mais viável, porque o volume de pessoas que carrega nele é bem maior.
Aí, o VLT você vai ter toda essa infraestrutura de trilho. Campina Grande, as ruas são apertadas. Manutenção. Me coloque um BRT, um VLT na Floriano Peixoto. Não, hoje não São tem, trilhos não de tem. ida e volta. Você Hoje- vai ter que tirar toda aquela parte verde que foi feito em estudo de impacto na época, eu acompanhei alguma coisa assim. Não, E não você tem vai ter que como, tirar não tem aquele canteiro. como. Então, o pedestre ônibus está- hoje para andar na Floriano Peixoto está complicado, imagine mais um transporte. Pois é. Então, essas situações têm que ser estudadas, ser debatidas. Não pode ficar trancado numa sala com um grupo só de especialistas lá. Eu acho que a população tem que ter mais participação, os grupos políticos, religiosos, de todas as classes sociais. Porque o cidadão que está sendo utilizado para que chegue o serviço que vai favorecer a uma parte da sociedade e geralmente não favorece ao todo a universalidade e principalmente aos menos favorecidos, né? As classes menores. Hoje você tem uma motocicleta, você se sente rico, porque ninguém consegue pagar combustível, mas também não tem coragem de andar no transporte público, porque não cumpre os horários. E você dá aula, você tem que chegar lá no horário. Talvez se você se desloque da Zona Leste até lá ao IFPB, você perca o horário, se você for de ônibus, né? Então você vai de motocicleta, o custo, o benefício é bem maior, né? E aí você já pilota há muito tempo, tem suas cautelas. O bom é que todo tem as mesmas cautelas que Preguinho tem lá, né? Tipo que é do Rio agora ali. Tem. Solimar, agradecer, né, de coração a sua participação, isso é muito bom. A gente aprende muito, né? Uma palestra, só palestra, uma entrevista, Foi. um bate-papo. Ensinamento. É, O cara com certeza. sabe do que faz, do que fala. Tem muita segurança, né? Muita segurança. Segurança. E é interessante, a conversa é longa, uma conversa que tem mais ainda a render, né? Exato. Tem outros detalhes que a gente tem que entrar, e a gente falou da mobilidade urbana, né? E para todo mundo entender um pouco disso, das necessidades, né? Do que a gente precisa e do compromisso do cidadão, né? O compromisso maior é nosso. Nós é quem construímos a cidade. As cidades, elas caminham com o suor do trabalho da sua população. Então, nós que edificamos elas não podemos ficar no caminho. Perdemos mais de 650 irmãos com Covid e 30 mil por ano através de acidentes, de sinistro de trânsito, né? Pessoas que tiveram vidas ceifadas. Terminou a pandemia, antes de terminar o período crítico da pandemia, o índice de mortes no trânsito já tinha alcançado os índices anteriores de 2019. Por quê? Porque as vias estavam esvaziadas e as pessoas começaram a andar mais rápidos. E aí veio a questão do delivery. Esses meninos estão morrendo. Está morrendo muito garoto, muito Uber também. Muita gente no trânsito. Porque esses garotos do Uber também, a grande maioria é o primeiro emprego. O pai compra o carro, o prazer, paga a gasolina, a manutenção, tudo, para ver o filho produzir. E nem sempre o filho tem as cautelas que o pai tem, a preocupação, né? E isso está acontecendo. Finais de semana, o índice de ocorrências é bem acentuado na cidade. E a malha asfáltica nossa cresceu muito, né? Se espraiou muito. A gente lamenta, fica na torcida, espero que, soube que vai haver concurso para 100 vagas da STTP, a Guarda Municipal já está habilitada para trabalhar no trânsito. Eu espero que esse conjunto de servidores públicos possam estar em campo. Eu sou a favor da fiscalização através de monitoramento, como a resolução 909, ela permite agora, porque já havia 417, a 471 de 2013, que autorizava a fiscalização através de monitoramento nas rodovias. A 539 veio e alterou a 471. Aí veio a 909, revogou as duas e autoriza nos termos do parágrafo 2º do artigo 280 a fiscalização através de monitoramento que já havia desde 2013. Mas agora, né, o decreto presidencial que tem que ser revista todas as resoluções e portarias, tudo que for abaixo de decreto, né? Então, o Denatran, o CONTRAN, tem suas competências estabelecidas no artigo 12 e entre elas é emitir essas resoluções que dê amparo aos artigos do Código. Então ele tem as resoluções, elas realmente amparam, elas não criam normas, né? Elas regulamentam as normas. Então o vídeo monitoramento da fiscalização já existia, ela está regulamentando. É importante. Agora, eu não posso tirar todos os homens da rua, ou a grande maioria dos homens, e deixar a fiscalização de segurança pública e viária através de vídeo monitoramento apenas. É porque, na verdade, a Câmara não vai orientar, né? E eu acho que a função do servidor não é só a punição. Eu acho que ele também está lá para orientar. Até a gente falou isso com o Damásio, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a orientação. Obviamente, tem situações que não cabe mais a orientação, já é a punição, já né, cometer uma infração tem que ser punido.
Mas eu acho que na grande maioria, eu acho que a presença Inibe. né, Trabalho inibe, ostensivo né, ali, inibe, como a inibe e polícia. ajuda, e você chega e orienta e fala, enfim. Eu acho que mais importante é isso. Isso. Não sou contrário às câmeras, até mesmo porque tem ajudado muito. Inclusive, a gente viu aí, acho que no ano passado, um camarada aí brincando na Isso. Floriano Peixoto de avançar o sinal. Né? Um dia chuvoso, o cara saiu em alta velocidade, passando em todos os sinais vermelhos. Aqui ele poderia matar um cidadão que está trabalhando lá, entregando a pizza. Isso. Como aconteceu em João Pessoa. Caso em João Pessoa houve óbito, né? Pronto. E a gente tem que registrar duas coisas, para concluir, não sei se eu tenho tempo aí. Tem, sim, fica à vontade. O artigo, em relação à presença do agente de trânsito fazer o trabalho de orientação, como se diz, o artigo 280 no caput, ele diz que, ocorrendo infração de trânsito, deverá o agente lavrar o auto. Ele não tem essa questão da discricionariedade, é um ato vinculado, ele é obrigado. Porque vamos supor que o seu carro esteja em fila dupla, o meu e o do prega. Aí ele é seu amigo, seu carro está no meio, aí ele diz, vai, tira aí, tá tranquilo. Aí ele faz a minha autuação, ele me notifica e notifica ele. Então ele está prevaricando. Sim. Então, a questão da abordagem educativa, ela fica naquele momento que você vai chegando para colocar um veículo em local proibido. Então, ele não deve esperar que você estacione e penalize você, podendo fazer o trabalho preventivo. Só que existe um desgaste muito grande, porque no nosso país, nós somos, eu já falei isso em programas anteriores, nós somos uma sociedade herdeira, somos netos dos escravos, nossos avós, antepassados foram escravos, e hoje nós andamos com a burguesia. Né? Você tem uma moto de 1000 cilindradas, mesmo sendo assalariado, para andar com um cara que é dono da concessionária ao lado dele, o burguês. E essa sociedade lá não aceita que um agente de trânsito ande no carro ao lado do poste dele. Então, o agente de trânsito, enquanto autoridade, que seria a polícia administrativa, como temos na Inglaterra, não deu certo com a municipalização do trânsito o policial administrativo, que é o policial desarmado. Então, as guardas estão chegando com muita força para o trânsito, porque vem armada. A polícia militar saiu e colocou-se um homem desarmado e a nossa sociedade não aceitou. Nossa sociedade é acostumada a apanhar, a obedecer, vamos dizer, como outro, debaixo do cacete. E aí teve muitos óbitos, a gente fez um trabalho muito grande, um levantamento que eu fiz, em 10 anos, 55 homens foram assassinados no Brasil porque estavam exercendo a sua atividade profissional. E alguns deles nem autuaram a pessoa lá que veio a cometer o homicídio. Tivemos o caso aqui mesmo em Paulista, de um policial militar paisano que passou, viu a agente de trânsito notificando lá, achou que era ele, ela estava anotando o telefone de uma pessoa, e aí ele voltou e descarregou uma pistola, né? Ela matou a moça. Casos como esse temos inúmeros. Então, a arma, eu não sou a favor do armamento da população, mas eu falo enquanto servidor público, eu defendo uma categoria, eu trabalho nos trânsitos, eu sei o que acontece. É muito importante a segurança desses homens também. E a presença deles na via, né? Então, seria esses dois pontos aí, quanto ao artigo 280, a fiscalização, e a segurança do agente fiscalizador. Na verdade, quando eu falei, exatamente na questão da prevenção. Né? Ele orientar antes que aconteça. Não, obviamente, que se aconteceu, isso. A infração automaticamente tem que ser feita. É o parágrafo 3º do Código de Trânsito, parágrafo 3º do artigo 280, vai dizer, quando possível, haverá abordagem. O inciso 3º, quando possível. Então, ele com receio de ser agredido, ele prefere se distanciar um pouco e dar um silvo de alerta para você tirar o seu veículo. Então, essa insegurança, essa instabilidade, hoje que estamos tendo também muito acirramento, o país está muito acirrado os ânimos, o servidor público ele sofre muito, principalmente esse pessoal que está em campo. Tem as intempéries climáticas, sol, chuva, frenagens, carro de som, né? Tem os desentendimentos sociais e a parte mais vulnerável é aquela que está no meio da via, que é o agente de trânsito, embora aquele espaço que ele ocupa é o mais democrático do mundo da via. Nós lá temos o gordinho, temos o magrinho, o preto, o branco, a gestante, né? O idoso, o cadeirante, né? Temos diversas classes sociais que transitam ali harmonicamente, o judeu com o ateu, o umbandista com o cristão. Então esse espaço ele tem que ser trabalhado. Eu não posso, porque tem uma carreta, achar que o motociclista não pode andar ao meu lado. O condutor do ônibus, o coletivo urbano, acha que o táxi atrapalha ele, o taxista acha que o motociclista atrapalha, o motociclista acha que é o pedestre, e assim sucessivamente. Então, esse clima de acirramento nas vias, ele tem que ser retirado, via com diálogo, com muitas palestras, com mídias. As mídias, um programa como esse, ele tem um alcance tremendo, isso vai do outro lado do mundo. Agora, nós temos que ter os órgãos gestores que façam isso preventivamente, né? E continuamente. Isso é muito importante. Infelizmente acabou, não foi? É. Saudade, né?
Mas, Saudade. galera, É isso aí. bonitão. Mais Valeu, uma aí Prego. realizado, né? Meu amigo, obrigado. Obrigado a vocês aí, estamos aí. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado a vocês aí. agradeço. Obrigadão pela presença, obrigadão pelo papo, né? É bom. A gente está aqui não só para falar somente de moto, a gente está falando de tudo que envolve a vida do cidadão, do motociclista, enfim, a gente está aqui para isso. Agradecemos, sim, o seu papo. Deixo já aqui o convite para uma outra oportunidade, que papo tem bastante para a gente, certo? E agradecer a todos que estão nos assistindo, né? Contar aí com apoio, se inscreve aí no YouTube, deixa o like, né, Preguinho? Exatamente. Não esquecer também das redes sociais, né? Tem no YouTube, temos também no Instagram e no Facebook. E agradecer ao amigo Rafael por mais uma força e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu. Show de bola.